nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz, irmãos. Boa noite na presença do Senhor. Hoje, então, é uma noite muito especial, porque o Senhor nos dá a graça, o favor de vir à casa do Senhor, de orar, de buscar a sua face, de engrandecer o seu grande nome. E nós estamos aqui agradecidos. Então, feche os teus olhos comigo, vamos orar. Vamos buscar a face do nosso Deus, engrandecer o seu poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Começa a dar, desde esse primeiro momento, liberdade ao Espírito Santo, para fazer a obra dele na minha, na tua vida, derramar do seu Espírito sobre nós, de maneira que venhamos comer da mesa, de maneira que venhamos ter bondade superabundante, de maneira que venhamos ser pastoreados pelo sumo pastor, o próprio Senhor Jesus. Pai, eu quero te louvar por isso, quero colocar nas tuas mãos essa noite maravilhosa. Espírito Santo, toma o teu lugar. Espírito Santo, vem movendo, Senhor, neste território, vem movendo, Senhor amado, neste bairro. O Senhor é o Deus, Senhor amado, de alcance, Senhor, o Senhor é o Deus, Senhor amado, de salvação, de cura, de graça. Então, Pai, toma o teu lugar, Senhor, sobre nós. Pai, desde esse primeiro momento, cobre-nos, ó Deus, com o teu sangue, perdoa as nossas falhas. Pai, nós queremos entrar na tua presença aqui, neste ambiente de culto, nesse ambiente de adoração, em louvor ao teu santo nome, engrandecendo o teu santo nome, nos apresentando diante de ti de maneira aprovada. Pai, nós não queremos nos envergonhar de nada. Nós não queremos ter motivos, Senhor, para vergonha, mas queremos, ó Deus amado, honrar teu santo nome, na liberdade que o teu Espírito Santo nos dá, para amar de sermos, Senhor, escravos de Cristo. É uma liberdade santa, Pai, é uma liberdade de pureza, é uma liberdade de transformação de vida, de caráter constantemente. Então, Pai, toma o teu lugar, Pai, venha tratar nossos corações. Nós confessamos que precisamos da tua cura, que precisamos, Senhor, ardentemente da operação do teu Espírito Santo. Nessa noite de oração nós queremos declarar: somos totalmente dependentes de ti, somos totalmente necessitados de ti. Então, Pai, joga por terra agora toda a artimanha do inimigo, meu Deus, que o Senhor desfaça nessa hora aquilo, Pai amado Deus Santo, que luta, Pai, para Deus amado Deus Santo tentar impedir aquilo que tu tens a fazer. Mas Deus, nós confiantemente, nós alegremente adentramos a tua presença, cantando com louvor ao teu nome. Senhor, tu és aquele que refrigera a nossa alma, tu és aquele que nos leva a lugares de descanso, Senhor, a pastos verdejantes. Amado, tu és aquele que tira o fardo das nossas costas, que troca, Senhor, por um jugo suave, por um jugo leve. Então, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nós queremos te louvar, Jesus. Pai amado, toma a direção neste culto, vai à frente, alcança a nossa vizinhança, direita, esquerda, frente, atrás. Toma, Senhor, este lugar, vai fazendo a tua obra, aquilo que o Senhor tem sonhado para este bairro, aquilo que tu tens sonhado para esta cidade. Meu Deus, nós não nos conformamos com o esquema deste mundo, nós cremos, Senhor amado, na operação poderosa do teu Espírito Santo. Então, Pai, oramos para que os céus se abram neste lugar, para que os céus do Senhor venham sobre nós, venham sobre a terra nesta noite. É o que nós oramos, Pai, para os nossos próximos dias, mas a começar por hoje, Senhor. Derrama do teu Espírito, derrama da liberdade, da libertação que vem do Senhor, por intermédio da tua palavra. Tudo que acontecer neste lugar, os louvores, a ministração da palavra, seja para honrar teu santo nome e para Deus
trabalhar nas nossas vidas para que possamos nos assemelhar mais a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quem crê, dá um glória a Deus. E vamos engrandecer esse Deus todo-poderoso, maravilhoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças, enfim, ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Louvado seja o nome do Senhor. Quero então convidar o pastor Marcos aqui nesta noite. Que através da vida dele possamos ser edificados. Estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida desse servo do Senhor. Pai, te rendemos graças, Senhor, pela provisão do Senhor a cada dia por meio da Tua palavra. Deus, Tu és aquele, Pai, que abre as portas, Senhor. A porta da casa de oração, como este lugar, para que a mensagem seja anunciada. E essa mensagem, Senhor, é libertadora, é transformadora. Então, Pai, nessa noite, usa Teu filho, Pai. Como o Senhor já tem, ó Deus, o separado para essa obra, para esse ministério da palavra. Que o Senhor continue falando através dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Aleluia. Graças e paz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por essa noite especial. Você já vai abrindo aí a sua Bíblia nessa noite de estudo bíblico. Agradeço pelo convite, pastor Zenildo. É um privilégio, é uma responsabilidade estar aqui ministrando a palavra. Mateus, capítulo de número 22. Tenho um carinho muito especial para esta igreja, né? Igreja que eu me converti, igreja que eu vi muitas pessoas se convertendo, igreja desde daqui de baixo, né? Quem é da época daqui de baixo, do culto aqui embaixo? Olha, tem pessoas. Glória a Deus. É a igreja que eu conheci a minha esposa, que eu casei, e muitas lembranças boas desse lugar, muita coisa que o Senhor fez, mas que ainda vai fazer, amém? Isso nos traz grande alegria, perspectiva, que o Deus dessa casa opera de maneira poderosa nesse lugar. Aleluia. Mateus 22, a partir do versículo 1, diz assim, a parábola das bodas. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio,
e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Você pode tomar assento. Quero colocar um título para esta mensagem, para esse estudo bíblico, que é a Festa da Graça. Eu poderia dar outros títulos, como um convite para sentar à mesa do rei, mas eu acho esse título, a Festa da Graça, muito interessante, muito provocante, e você vai entender no decorrer da mensagem. Como é um estudo bíblico, aconselho você ficar com a Bíblia aberta, que nós estaremos destrinchando aqui os versículos, no nome de Jesus. Prometo não exceder o limite de tempo, mas eu creio que o Senhor vai falar com vocês, assim como falou comigo. Sei que o Senhor vai provocar a cada um de vocês, assim como provocou a minha vida. No versículo 1, diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo, ou seja, Jesus ele tinha esse costume, como na época outros mestres falavam por parábolas, que nós sabemos que é muito interessante. É muito mais fácil você guardar uma história, não é verdade? A gente até replica histórias. Quando alguém conta alguma história para a gente, às vezes a gente conta um pouquinho diferente, mas o centro da história a gente guarda para a gente. Agora, discurso, algumas palavras, a gente acaba muitas vezes se perdendo. E Jesus, muito sábio, falava muito por parábolas. Isso era algo comum. E aqui a Bíblia fala das bodas, que nada mais é que a celebração de uma união, de um casamento. Versículo 2 diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E o rei aqui simboliza, exemplifica o próprio Deus celebrando as bodas, o casamento do seu filho. E o versículo 3 é muito interessante, que diz assim: então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Aqui a gente precisa entender algo interessante da cultura judaica da época. O casamento hoje em dia, nós sabemos como é, nós preparamos o casamento e antecipadamente nós enviamos um convite, não é verdade? Para que as pessoas possam nos prestigiar naquele dia do casamento, possam se preparar para aquele momento, preparar a roupa, preparar muitas das vezes um presente, preparar para aquela data. E era mais ou menos assim, só que era um pouco diferente. Havia 2 convites. Primeiro, o rei dizia: vai haver o casamento do meu filho, se preparem para esse grande dia, venham celebrar comigo. É um dia muito especial, eu conto com a sua presença. Mas não sabia o dia certo. Eles só tinham que estar preparados. E de repente, quando chegava o dia, aí o rei mandava os servos ir. É hoje, é agora. Larguem tudo para esse dia especial. Vocês precisam estar na presença do rei. E isso é mais ou menos com o que aconteceu na época. Nós sabemos que o reino de Deus era algo muito esperado
para os judeus, era como se fosse uma festa. Algumas pessoas falam, né, que o melhor da festa é esperar por ela. Mas mais ou menos, na verdade, porque a festa ainda é melhor do que a espera, mas esperar pela festa já é gostoso, porque a festa é algo que chega para nós comemorarmos algo, é uma boa notícia, é bom celebrar. E o Senhor Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a uma festa, glória a Deus por isso. É momento de alegria, é momento de estar junto, é momento de celebrar. Existe um convite para essa festa que eu chamo de festa da graça. Glória a Deus. E havia uma expectativa para essa festa. Quando as pessoas pensavam em algo ruim, alguém falava, não, mas vai chegar o dia que o Messias vai vir. Vai chegar o dia que o reino de Deus vai estabelecer-se na terra. Isso causava expectativa, os judeus se orgulhavam. Só que nós sabemos que, infelizmente, o rei chegou, o cordeiro chegou, o filho chegou para essa festa, para esse casamento. O convite havia sido feito. Só que aqueles convidados, que era o povo de Israel, não entendeu o convite, não aceitou o convite. E nós vemos aqui que os convidados falaram no versículo, versículo 5, eles, porém, não se importaram. E isso aqui é algo muito complicado. Ou seja, eles não deram valor, eles não deram importância. E um foi para o seu campo, outro para o seu negócio. E aqui é interessante que não fala de pecado. Fala de coisas que eles colocaram acima daquilo que era mais importante. Porque o negócio é importante, mas não é mais importante. O campo é importante, mas não é mais importante. O reino de Deus é o mais importante. O convite do rei é mais importante. E a Bíblia diz que hoje esse convite ainda é feito. E o Senhor Jesus conta com a igreja para fazer esse convite. Existe um versículo que eu gosto muito, Apocalipse 22, 17, que diz assim: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É interessante que quem faz o convite ainda é o Espírito e a igreja. Ou seja, você junto com o Espírito junto com você. Glória a Deus. Tem a responsabilidade de fazer o convite. E quem vem, quem aceita o convite, experimenta da água. A Bíblia diz que ele também diz, vem. Não é verdade? E quem tem sede, venha e toma de graça. Glória a Deus por isso. Porque a Bíblia diz, acabamos de ler no versículo 4, já está tudo preparado. O nosso Deus é um Deus que prepara. Jesus, ele disse, eu vou preparar-vos lugar. A Bíblia diz, um dos versículos, talvez com certeza você conhece, que diz que nunca se viu e nunca se ouviu um Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você já imaginou Deus trabalhando por você? Ou seja, você está esperando, você só espera em alguém que confia, não é verdade? Se você ficar ali no ponto do ônibus, esperando o ônibus, você espera porque você confia que o ônibus vai chegar, não é verdade? Que existe ali um motorista trabalhando em seu favor, trazendo um ônibus. E com Deus também é assim. Você espera, você confia e sabe que Ele está preparando. Glória a Deus, algo grande. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre prepara algo grande, amém? Fica tranquilo que Deus vai te surpreender. Ou então fica na expectativa que Deus vai te surpreender ainda. Mas qual é a nossa posição? A Bíblia diz que Deus, ele dá mais do que pedimos e pensamos. Ou seja, pensa, projeta, peça. Deus vai dar mais. Louvado seja o nome do Senhor. E existe uma preparação aqui. E a Bíblia diz lá em Mateus 25, 34,
que um dia, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Existe um reino preparado. Versículo 6 diz: e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. E o versículo 7, o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que esses versículos aqui, 7 e 8, foi colocado por Mateus como um adendo, algo a mais, para ilustrar o que verdadeiramente aconteceu. Porque nós sabemos que em 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi destruída. As tropas dos romanos invadiram a cidade e destruíram o templo. E aqui, com certeza, Mateus, a escrever, lembrou disso. Lembrou das palavras de Jesus. E que realmente aconteceu algo porque eles não entenderam o reino, não entenderam a visitação do Senhor Jesus. E o versículo 8 é algo assim tão lindo, que aqui começa a falar sobre a graça, sobre a época da graça. Diz assim: então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Ou seja, por causa que Israel acabou rejeitando o convite, o Senhor disse: agora vai e convide os que não eram dignos. Vão lá e convide os improváveis. Convide aquelas pessoas que estão na beira do caminho. E por que é falado desta forma? Porque os judeus justamente achavam que os pobres, que os aleijados, os mancos eram pessoas que não eram dignas de estar na presença de Deus, que eram pessoas amaldiçoadas, esquecidas por Deus, que tinham que ficar justamente na margem da sociedade, não tinham direito de entrar, de se alegrar, tinham que viver daquela forma porque eram pecadores. Mas Jesus, ele diz: traga essas pessoas, procurem, eu quero o meu banquete cheio, eu quero a minha casa cheia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa responsabilidade é dada a nós de fazer esse convite. E é interessante que lá em Lucas, quando fala também dessa parábola com outras palavras, lá diz: força-os a entrar. Porque que tem gente que realmente não se acha digno, não é verdade? Às vezes a gente chama alguém para ir na igreja: não, mas hoje eu bebi, não, mas hoje eu ainda fumo, ainda tenho um negocinho, não é verdade? As pessoas dão uma desculpa. Mas na realidade o convite era para vir do jeito que está. Venha! Venha para a festa, venha para a presença do Senhor. Essa é a festa da graça. Livre acesso à presença do Senhor. Não porque nós fazemos, mas porque Ele fez. E é interessante que o Senhor diz: traz maus e bons. E às vezes a gente pensa assim: nossa, essa pessoa é mal ao quadrado, né? Essa pessoa, eu não vejo o Senhor agindo, né? Quantos já pensaram muitas das vezes assim? Eu infelizmente já pensei, né? O Senhor me surpreendeu. Essa pessoa aí, eu acho que na fila da conversão ela é a última. E daí a pouco ela chegou em primeiro, né? O Senhor transforma. E muitas das vezes pensamos até errado. Não, essa pessoa é tão boa, tão correta, tão honesta, só falta Jesus. Ou seja, ainda falta ainda ela reconhecer que apesar dela ter um caráter abençoado, ela ainda precisa reconhecer a graça do Senhor. Reconhecer que ainda é um pecador. E reconhecer o que Ele fez. Então o Senhor manda trazer essas pessoas.
E aqui no versículo 11, existe um outro segredo que nós entendemos pela cultura judaica, que diz assim, versículo 11. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. Isso aqui é interessante, porque era para vir do jeito que está. Mas ali no salão havia a oportunidade de trocar a sua veste. Ali no salão do banquete, antes do rei chegar, era disponível para aquelas pessoas as vestes nupciais. Ou seja, eles não tinham a veste, mas o rei, na presença dele, dava a oportunidade deles trocar as vestes. Ou seja, na presença do rei, nós temos a oportunidade de ser transformado. Não vem de nós, vem dele. Mas é preciso uma coisa: para trocar de roupa, você precisa primeiro tirar a roupa antiga e receber a nova, né? E muitas das vezes nós estamos assim, nós não confiamos que nós vamos receber algo novo, nós não confiamos que aquilo que Deus vai nos dar é melhor, nós nos agarramos naquilo que nós temos. Ou então, nós podemos entender aqui que houve uma distração. Nós vamos ver aqui do sujeito que estava ali. Talvez ele estava olhando o banquete, estava olhando a festa, estava tudo muito bom ali. E não percebeu que ele precisava mudar as vestes. Não percebeu que quem estava do lado dele mudou. Quem estava do outro lado mudou. Quem estava atrás mudou. E ele ainda não. Não, calma um pouquinho, eu ainda vou mudar. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes a gente fala assim, né? O rei sabe de todas as coisas. Mas existe uma coisa chamada tempo. E a Bíblia sempre fala que o tempo não é amanhã, o tempo não foi ontem, o tempo é hoje. Hoje nós temos a oportunidade. E o versículo 11 diz: entrando o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes adequadas. E o versículo 12 diz assim, perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E a Bíblia diz que ele emudeceu. Ou seja, o Senhor fala assim, companheiro, camarada, amigo. Ou seja, é alguém que o Senhor não conhece. É alguém que ainda não está com o nome ali, vamos dizer assim, no livro da vida. É alguém que não deixou se conhecer pelo Senhor. Essa é uma forma de tratar alguém que nós não conhecemos. Eles não estavam com veste nupcial. E é interessante que quando o Senhor diz como entraste aqui, ele não tem justificativa. Diante de Deus ninguém vai ter justificativa, porque eu creio que naquele dia a nossa consciência vai nos dizer: eu tive oportunidade. Não é verdade? Ele emudeceu. Às vezes a gente é especialista em dar desculpas, não é assim? A gente está errado, mas a gente sempre tem uma listinha de desculpas. Não foi por causa disso. É por causa do Bolsonaro, é por causa do Brasil, é por causa do meu patrão, é por causa do ônibus, é por causa... A gente sempre deixa nossa culpa por último. E ali esse homem diante do rei emudeceu. E tem um versículo que diz que diante dele, está aqui, cale-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Ou seja, existe um sacrifício, Jesus é o sacrifício, existem os convidados e o Senhor que santifica os convidados. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como justificar-se diante dele. O Senhor nos dá a oportunidade. Em Isaías 61, versículo 3, diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe
lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. É obra dele, louvado seja o nome do Senhor. Mas existem pessoas que acham, eu já ouvi, eu perdi um amigo, que ele disse, isso não é para mim, essa vida não é para mim, eu não vejo isso, eu não me sinto chamado, eu não me sinto escolhido, isso não é para mim. Eu também já pensei isso, talvez você já pensou, mas quando a gente começa a se envolver com a graça, se envolver com o Rei, estar na presença do Senhor, o Senhor vai nos transformando, é o Senhor que nos santifica, é na presença dEle. E essa é uma oportunidade que nós temos nessa era. Hoje estamos nessa festa da graça, existe alegria. A Bíblia diz que nós podemos pedir em nome de Jesus. O Senhor abençoa vidas, o Senhor abençoa muitas vidas, muitas pessoas já tiveram experiência com Deus, mas quantos realmente querem uma experiência de transformação, de vida nova, de mudança? E o versículo 13 diz assim, então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Havia uma celebração, havia um banquete, mas esse homem teve um final trágico. Ele não participou do banquete. Ele esteve perto, ele esteve quase, ele esteve de frente, mas ele saiu daquele lugar, ele não teve parte. E o versículo 14 diz, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Uma ilustração interessante para a gente entender o que Deus faz na nossa vida, quando Ele entra na nossa vida, é se a gente pegar um copo d'água e colocar ali um comprimido efervescente como um sorrisal. Já viu como é que é interessante? O sorrisal vai agindo ali na água, e ali, de repente, aquele sorrisal vai sumindo, vai agindo na água, e de repente tem ali uma água nova. Ali tem um remédio, ali tem uma água preparada, uma água misturada. E é mais ou menos isso que o Senhor faz na nossa vida. Ele entra e vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, Ele vai mudando. Quando a gente vê, nós somos novas pessoas. Também nós servimos para cura para outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Existe uma ação de Deus. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? Que trocam as suas vestes. O que são as vestes? Mudam de vida. São fiéis, se alegram, compartilham da alegria do Rei, dão a sua vida pela causa do reino, importam-se com a vontade de Deus. Essa parábola é uma parábola assim, perfeita para entender o que é a graça. Entender a vontade de Deus e a ação de Deus na vida do ser humano. Muitos não entendem a graça. A gente só entende a graça verdadeiramente quando a gente experimenta ela. Quando a gente vê a graça com os olhos de Deus, quando a gente reconhece as nossas falhas, quando a gente reconhece quem é Deus, o que Deus fez por nós, o que Deus está fazendo na nossa vida. Nós somos convidados para viver na presença do Rei. E a festa da graça ainda está acontecendo. Amém? Nossos cultos precisam ser festa. Nós temos muito que comemorar. Porque hoje nós temos ainda, como os judeus antigos, a perspectiva do reino de Deus ser completo. De Jesus voltar, arrebatar a sua igreja, e nós estaremos sempre com o Senhor. Mas a festa já começou, o reino já foi estabelecido, o Senhor reina, só que o Senhor reina nas vidas daqueles que se entregam a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo falar que a gente se entrega para o Senhor como servos, só que Ele nos recebe como filhos, como aconteceu na parábola ali do filho pródigo. Ele se entregou como servo. Faça na minha vida a tua vontade. E o Senhor disse, venha porque você é meu filho.
Precisamos ter humildade de nos entregarmos como servo para sermos aceitos como filho. E para concluir, Apocalipse 19, do 7 ao 9, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E dize-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Então eu quero concluir essa palavra para a gente sair daqui com duas coisas. Primeiro, aproveite a festa da graça. Amém? Outra coisa, não se distraia na festa da graça. Não se distraia, porque o rei passeia nesse lugar, o rei está nesse lugar. Glória a Deus por isso. E terceira lição para a gente sair daqui, nós temos a responsabilidade de fazer o convite, amém? Lá em Lucas diz, força-os a entrar, ou seja, se esforça para chamar. Nós temos esse convite, o Espírito e a igreja dizem, vem. Pessoas precisam vir, pessoas precisam se converter. Quantas pessoas pedem uma solução na vida deles, mas ainda não entenderam que a solução da vida deles é Jesus. Amém? Elas não entenderam ainda, mas o Senhor quer nos usar. Que a gente não possa se distrair na festa da graça. Que a gente sempre possa perguntar, Senhor, como é que estão as minhas vestes? Amém? Vamos ficar de pé, eu queria estar orando nesse momento. Espero que você possa ter entendido o valor da graça do Senhor e que nós não possamos fazer igual esses servos. Senhor, hoje não, eu ainda tenho alguma coisa para fazer, mas que o reino de Deus possa ser a nossa prioridade, possa ser o mais importante, no nome do Senhor Jesus. Amém? Fechamos nossos olhos. Pai querido e amado, estamos diante dessa palavra tão rica, tão poderosa, uma realidade que aconteceu no passado, Senhor, que serve de exemplo para nós hoje. Pai querido e santo, que nós possamos, Pai, dar a devida importância ao Teu reino, ao Teu chamado. Pai, que nós possamos ser chamados e escolhidos, mas não só chamados. Deus querido e santo, não deixa que a distração das coisas desse mundo venha, Pai amado e santo, passar por cima daquilo que é mais importante, Senhor. Pai querido e santo, abençoa cada um aqui nessa noite, Pai. Pai, que eles possam sair daqui fortalecidos, revigorados, com a sua fé firme, inabalável. Pai querido e santo, que o Senhor nos dê a cada dia a oportunidade, a ousadia de fazer o convite. Pai querido e santo, talvez aquelas convidadas não entenderam como é que ia ser a festa, como é que iam mudar de veste, mas, Pai amado e santo, era só para vir, só vem. E muitas das vezes é assim, só vem. Pai amado, e as coisas acontecem no salão das bodas, Pai. Oh, Deus querido e santo, aqui nesse lugar, Pai amado, o Senhor mudou muitas vidas. Pai amado, o Senhor está mudando e o Senhor ainda vai mudar, Pai. Pai amado, fortalece essa igreja, renova essa igreja, Pai. Deus querido e santo, renova a nossa vida como igreja. Pai amado, que a festa da graça possa ser algo na nossa vida hoje, Pai, que nós possamos celebrar, porque o reino de Deus chegou, Pai amado. Existe banquete, existe unidade, existe comunhão, existe uma mesa posta, Pai. Fortalece e renova, Pai amado, a Tua igreja. Pai amado, as pessoas que nos vê em vídeo, Pai, que elas possam entender essa mensagem, possam desejar
Pai querido santo, ter uma vida transformada na tua presença, possam entender o convite da graça, possam entender, Pai amado, que nós somos chamados para vir como estamos, mas, Pai amado, na tua presença temos a oportunidade de sermos transformados, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradeço, te louvo por esse dia, Pai, por estarmos aqui reunidos na tua presença, e sei que o Senhor nos abençoou, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pastora Patrícia. Amém, glória a Deus. Tremendo isso, né, gente? Olha o que a palavra diz: força-os a entrar. Que coisa forte, né? Porque a gente tem sempre, como o pastor Marcos falou, uma tendência nossa de dar desculpas até em relação à não salvação das outras pessoas. Eles não querem, eles não gostam, eu já falei, eu já convidei, né? E a gente não persevera às vezes para ver uma salvação. Gente, a maior bênção que nós cristãos podemos receber da parte do Pai é ver através de nós a salvação de uma pessoa. Imagina, irmão, chegarmos na glória, né? Imagina a gente chegar na glória, que já é maravilhoso demais. Mas quando chegar lá, a gente receber a nossa coroa com as pedras, que são as pessoas do nosso lado, que pela graça do Pai nós tivemos a oportunidade de conduzir para o Senhor. Olha que coisa tremenda, gente. E o Senhor quer nos dar esse amor. O Senhor quer nos dar essa paixão, esse desejo de falar e de insistir, né? Nós vamos nos esforçar na nossa caminhada, nos esforçar na evangelização e esforçar as pessoas também. Nós somos chamados para forçar as pessoas, no bom sentido da palavra. Porque tem pessoas que, se você não buscar, se você não insistir, se você não interceder, não orar por ela, jejuar, ela não vai conseguir seguir Jesus. Mas quando a gente tira o foco da gente mesmo e coloca o foco no Senhor em primeiro lugar e nas almas que Ele quer salvar, a gente começa a viver uma vida muito mais alegre e muito mais leve. Glória a Deus. Vamos colocar o nosso foco nas coisas certas. Amém, igreja do Senhor? Glória a Deus. Vamos então orar. Eu queria convidar vocês a colocarem nesse momento a mão no seu coração. O pastor Marcos já orou, mas eu quero fazer um momento de oração aqui. Em nome de Jesus, nesse propósito, para que nós possamos ser um instrumento do Senhor para a salvação de vidas, que nós venhamos acertar o nosso foco, acertar a nossa visão, acertar a nossa visão de reino, de propósito, e ir em favor das vidas. Senhor, em nome de Jesus, aqui, Senhor amado, Deus Santo, tem uma igreja. Essa igreja tem um histórico. A igreja que está aqui não é um grupo de pessoas que vivem uma social. Esse lugar é um lugar de salvação. Esse lugar é lugar de arrependimento. Esse lugar é lugar de conversão. Pai amado, eu vi jovens, Senhor, se lançando no altar em arrependimento na Tua presença nessa casa. Pai amado, pessoas saindo do vício de drogas, pessoas saindo do alcoolismo, pessoas, Senhor, sendo reconciliadas nos seus casamentos, histórias, Senhor amado, sendo renovadas, filhos retornando a casa. E Pai, nesta noite, eu quero declarar, Senhor amado Deus Santo, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, um mover de libertação, um mover de autoridade, Pai amado Deus Santo, para em santidade servir ao Senhor, para em santidade alcançar almas para o reino, alcançar almas para o propósito. Oh meu Deus, vai jogando por terra agora tudo que tenta roubar a visão, tudo que tenta impedir, Senhor amado, o propósito, tudo que tenta, Senhor meu Deus e meu Pai, confundir, embaraçar no caminho. Jesus, a Tua palavra nos diz: tira todo embaraço
abraço, porque estamos em volta de uma testemunha. Há em volta de nós muitas testemunhas. Então, Pai, derrama do teu Espírito nessa hora. Amado Espírito Santo, que traz de volta a visão, que traz de volta o foco, que traz de volta o propósito. Em nome de Jesus, eu quero declarar a vitória que vem do Senhor, a bênção que vem do Senhor, o desejo, Senhor amado, de alcançar. Amado, que seja liberado, Senhor, nesta noite de quarta-feira. Amado, uma noite aparentemente comum, mas espiritualmente sobrenatural. Uma unção, Senhor, de conquista, uma unção de ousadia, uma unção de amor verdadeiro, Pai, para coisas novas que o Senhor tem a fazer através de teus filhos e filhas neste lugar, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém, glória a Deus, aleluia. Quem pode dar um glória a Deus ao Senhor? Nós vamos para casa cheio da glória do Senhor, cheio da vitória, cheio de visão. Eu profetizo aqui nesse lugar visionários e visionárias do Pai. Pessoas com propósito acertado, com foco naquilo que é a vontade de Deus. Essa vontade perfeita, agradável, boa, que vem do Senhor. E domingo nós vamos estar aqui celebrando esse Deus poderoso. Amém, gente? 6 horas, culto de louvor e adoração, na presença do nosso Deus. Nós vamos celebrar, é noite de ceia para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, nós vamos estar aqui festejando no primeiro domingo do mês com a ceia do Senhor em celebração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Se prepare, traz um convidado, força-o a entrar em nome de Jesus e nós vamos ter uma noite de bênção nessa casa. Creia, irmãos e irmãs, que Deus vai usar você para trazer aquela pessoa que você está pensando: meu Deus, será que eu consigo essa pessoa de volta? Deus vai te usar para trazer essa pessoa de volta. Amados, Deus vai usar vocês de forma que as pessoas vão dizer assim: irmã Duda, tu vai para a igreja domingo? Aí a Duda vai dizer: eu vou. Aí a pessoa fala: tá, então passa aqui na minha porta que eu quero ir contigo. Amém, gente? Deus está trazendo multidões. Olha, irmãos, eu vou contar para vocês aqui rapidamente. Deus tem dado visões acerca de multidões chegando neste lugar. Durante esse ano, 2 pessoas falaram a mesma visão para mim acerca da igreja de Castrioto. E isso não tem a ver com a igreja de Castrioto, isso tem a ver com o reino de Deus. É tempo de chamar das pessoas chegarem para as bodas. É tempo das pessoas chegarem para a celebração. Deus está fazendo um grande avivamento no nosso país. E por mais que a pandemia tenha tentado parar qualquer coisa, a hora que tiver todo mundo vacinado, vai ser um mover nesse país, que os céus vão se abrir tremendamente. Corrupção está caindo, a maldade está caindo, a religiosidade está caindo, o autoritarismo está caindo, e o governo do Senhor está chegando sobre nós. Amém, igreja? Aleluia! Vamos receber a bênção do Senhor, pastor Marcos, em nome de Jesus, e vamos para a nossa casa cheios da graça do Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor do nosso Pai Celestial, que a doce, rica, poderosa presença do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, para onde você passar, onde você estiver, assim como toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra, até que Ele venha. Amém. Amém. Glória a Deus. Quebra
nós somos unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos no amor de Deus e Pai nós somos comunhão do Espírito em uma aliança eterna.